do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabel Saraiva, vou estar aqui nesse momento de aprendizado com vocês. E hoje na nossa aula 119 a gente vai falar sobre Primeira Guerra Mundial. Muito bem, o que será que a gente vai aprender sobre esse assunto? Na nossa aula de hoje a gente vai falar principalmente sobre as consequências desse conflito. Vamos ver quais foram? Então a gente vai analisar aqui o saldo trágico da Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a mãe de todas as guerras. Por que a mãe de todas as guerras, professora Isabel? Porque a Primeira Guerra Mundial vai estar diretamente ligada à maioria dos conflitos que vão ocorrer no século XX. Então, se você for pegar os conflitos do século XX, a maioria deles, analisar de perto, você vai ver que tem alguma ligação com a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ver que ao final da Primeira Guerra, ficou provado que o uso da aviação militar, canhões, tanques e gases venenosos tinha contribuído para o aumento da capacidade de matar e destruir. O conflito deixou cerca de 9.200.000 mortos, 20 milhões de mutilados e dezenas de milhares de órfãos e refugiados. Olhem aqui para mim. O que acontece, gente? Você sabe que a gente estava vivendo ali antes da Primeira Guerra Mundial a segunda fase da Revolução Industrial. A tecnologia, ela estava evoluindo, ela estava de vento em popa. E aí, o que os homens fazem? Eles pegam toda essa capacidade tecnológica da humanidade e usam como máquina de guerra. Então, até aquele momento, meus queridos, nunca tinha se matado tanto ao mesmo tempo. A indústria foi voltada para a morte. Então, vocês imaginam como isso assustou o planeta. O mundo pós-guerra era um mundo assustado, porque nunca tinha se visto tanto poder de fogo, nunca tinha se visto tanta capacidade de matar. E a gente sabe que isso iria piorar, como a gente viu aí ao longo dos anos. Mas um fato muito importante também ligado para a Primeira Guerra Mundial diz respeito a nós mulheres. A gente vai ver aí que a participação das mulheres na Primeira Guerra e depois, mais tarde, na Segunda Guerra, vai ser responsável pelo que a gente vai chamar de Revolução Feminina. Professor, o que é Revolução Feminina? Olhem aqui para mim, que essa história é boa, bem interessante por sinal. As mulheres, não estou falando das mulheres pobres, estou falando das mulheres das classes média e alta. Elas não trabalhavam, tá? As mulheres pobres sempre trabalharam, vamos lembrar da Revolução Industrial, onde a principal mão de obra era as mulheres e as crianças, né? Mas a mulher de classe média, a mulher mais rica, ela não trabalhava. Não era indicado que ela estudasse, que ela trabalhasse. A função dela era cuidar dos filhos e do lar. Quando esses homens, eles foram para a Primeira Guerra, os postos de trabalho, eles ficaram vagos. Quem teve que ocupar esses postos de trabalho? As mulheres. E as mulheres provaram que elas eram perfeitamente capazes de ocupar esses postos de trabalho. O que acontece? Quando a Primeira Guerra acaba, querem aí retirar essa mulher desses postos de trabalho, voltar essa mulher exclusivamente para o cuidado com o lar e com os filhos, mas elas já não querem mais. Não é que elas queiram deixar de ser mães, deixar de ser esposas, mas elas querem a possibilidade também de ser mãe, esposa e profissional. E a partir daí a gente vai ver a conquista de uma série de direitos pelas mulheres. Então lembre-se disso, tá? A participação das mulheres na Primeira Guerra e posteriormente na Segunda Guerra vai ser responsável por todas as mudanças aí, ou por quase todas, né? Em história nunca é bom a gente generalizar, mas das mulheres, do papel social das mulheres na sociedade, sobretudo as mulheres da classe média e alta, certo? Vamos ver o nosso texto? Então, a guerra vai mudar a situação das mulheres, principalmente na Europa, com os homens na frente de batalha. Elas assumiram seu lugar nas fábricas e passaram a exigir direitos iguais e salários iguais, e elas vão mostrar também
que, diferente do que se propagava na sociedade da época, que elas não eram capazes de assumir os postos de trabalho ocupados pelos homens, elas eram capazes sim, elas só não tinham a oportunidade, a chance, né? A gente vai ver então que a guerra, além do saldo trágico de mortos e de mudar também muita coisa no planeta, vai trazer invenções que estão presentes no nosso cotidiano. Um exemplo delas, a cirurgia plástica. O que a cirurgia plástica vai ter a ver com a guerra? Então, diante do imenso número de soldados que tiveram seus rostos desfigurados pela Primeira Guerra Mundial, um grupo de profissionais visionários teve que empurrar as barreiras da medicina e criar um campo completamente novo, o das cirurgias plásticas reconstrutoras. Em 1917, o médico neozelandês Harold Gillis criou uma ala responsável pelos pacientes com graves ferimentos faciais. Foi criado um grupo com especialistas unidos na força-tarefa de reconstruir faces mutiladas na guerra. Que outras invenções da Primeira Guerra Mundial fazem parte do nosso cotidiano? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente vai descobrir agora várias delas, tá? A gente tem o zíper, que foi criado pela Marinha Americana, a comida enlatada, a salsicha enlatada, leite condensado foi inventado nesta época também. Porque a gente vai ver na Primeira Guerra a questão das trincheiras, né? Era preciso criar alimentos que eles não estragassem, gente, eles se conservassem a maior quantidade de tempo possível. E aí, nesse processo de se imaginar alimentos que poderiam ficar ali por longos períodos armazenados e servissem para a alimentação dos soldados, são criados aí os enlatados, inclusive o leite condensado. A gente vai ver aqui também a criação do algodão como bandagem e do absorvente íntimo. As enfermeiras, utilizando o algodão para, os cuidados com os ferimentos dos soldados, elas começaram a observar, olha só, esse algodão absorve muito bem o sangue. Isso aqui dá para usar em outra função, olha só. Aí elas começaram a usar esse algodão, na função ali de ser utilizado para higiene íntima nos dias do período menstrual. E aí a gente acaba tendo a criação dos absorventes íntimos, né? Vamos ver o que mais? Temos aí o aço inox, que foi criado nessa época, que era uma liga metálica resistente ao calor, usada nas armas. O horário de verão, a gente sabe como é que funciona o horário de verão, né? Eles antecipam uma hora para que a gente aproveite melhor a luz do sol e reduza aí o consumo de energia. Nessa época foi criado para economizar carvão e foi criado pelos alemães. Na sequência, a gente vai ver aqui a propaganda dos absorventes íntimos, né? Uma revolução no cotidiano feminino, porque era prático, era descartável. Olha que maravilha! Então, claro, que as mulheres adoraram essa invenção. E ao final da guerra, diante desse saldo trágico, olhem aqui para mim, para a gente conversar sobre isso, olhando nos olhos, Ao final da guerra, depois desse saldo trágico, a humanidade se preocupou. Os grandes líderes fizeram a seguinte pergunta: o que a gente pode fazer para evitar conflitos futuros? Não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma liga. E aí, nessa liga, a gente junta todos os grandes líderes e a gente vai tentar, antes de qualquer conflito, a gente vai tentar conversar. Olha só, a gente vai usar a diplomacia, que é essa questão de você conversar antes de partir para a guerra, justamente porque a guerra tinha deixado um saldo trágico dentro, principalmente da Europa. Se você visitar a Europa, o que mais você vai se deparar nos territórios são cemitérios enormes, de mortos na guerra. A gente sabe que vai ter a Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial já deixa essa marca muito grande desses conflitos, com esse número absurdo de mortos, para o período. Então, nesse intuito, é criada a Liga das Nações, em janeiro de 1919. As potências aliadas vão se reunir em Paris para traçar os rumos do pós-guerra e procurar resolver os conflitos de maneira diplomática para evitar futuros conflitos,
A gente tem um ponto importante a observar dentro dessas consequências da Primeira Guerra, que é o seguinte, olhem aqui para mim. Eles chegam em um dado momento que eles dizem, grande culpada da guerra vai ser a Alemanha, a gente vai aqui impor à Alemanha o Tratado de Versalhes, ela vai ser responsabilizada, a gente vai tomar cuidado com a Alemanha, a gente vai impedir que ela tenha o número de soldados que ela queira, a gente vai fazer ela perder territórios, né? A gente sabe da Alsácia e da Lorena, e a gente vai trazer toda essa culpa para as costas da Alemanha. Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos na época, reza a lenda que ele teria dito, gente, uma Alemanha humilhada pode ser pior que uma Alemanha vencedora. Vamos tomar cuidado com esse Tratado de Versalhes, vamos tomar cuidado com essas humilhações que a gente está impondo à Alemanha. Qual seria a solução, então, que o Woodrow Wilson teria em mente para esse conflito? Uma paz sem vencedores. A gente vai aqui decretar o fim da guerra, vamos decretar essa paz sem vencedores e não há culpado, certo? Vamos ver como é que ele pensou isso. O Woodrow Wilson traz a seguinte ideia, né? Ele vai propor um acordo de paz baseado em 14 pontos, que são os 14 pontos de Wilson, da paz sem vencedores, e a criação de um órgão para regulamentar ações, acordos de paz, servir como um árbitro nos conflitos internacionais, garantindo a paz mundial. Deu acordo em 28 de abril de 1919, a Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça. Essa ideia da Liga das Nações vai dar certo? Não vai dar certo, infelizmente, e a gente vai ver que um dos fatores que vai levar a nossa liga a não dar certo é justamente porque grandes potências da época, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia, por diferentes motivos, não vão participar da Liga das Nações, né? E vamos ver aqui, então, que entre as grandes mudanças, né, que vão ser trazidas pela Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver os Estados Unidos saindo fortalecidos da Primeira Guerra Mundial e como uma das grandes potências do globo, isso mesmo. A gente tem ali, antes da Primeira Guerra, o centro econômico ali na Europa, sobretudo a Inglaterra dava as cartas, né, na economia do planeta. E após a Primeira Guerra, essa Europa arrasada, a gente vai ter aí o protagonismo dos Estados Unidos surgindo como grande potência mundial. Então a gente vai ver aqui algumas dessas consequências para a gente ter em mente, né, desse saldo da Primeira Guerra Mundial, que vão ser muito ligadas aí aos fatores que vão dar início à Segunda Guerra Mundial. Vamos ver aqui a mudança do eixo econômico da Europa para os Estados Unidos, o mapa europeu ele sendo redesenhado com o fim de grandes impérios como o austro-húngaro, a Rússia, o turco-otomano, vamos ter o desmembramento da Alemanha, surgimento de movimentos nacionalistas conservadores como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, né? E a implantação do socialismo na Rússia. A gente sabe que a Revolução Russa ela ocorre aí no meio do processo entre os anos de guerra ali, da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Revolução Russa, né? E aqui a gente vai ver que esses regimes aqui fascistas, né? O fascismo na Itália vai ser o primeiro deles, vai servir de base para os outros, serve de base principalmente para Hitler, que vai ser o grande expoente desses regimes, né, desses regimes totalitários dentro da Europa logo após a Primeira Guerra Mundial, se aproveitando, gente, do momento ruim que a Europa vai passar ali no pós-guerra. Então a gente vai ter esses governos muito centrados na pessoa do líder. E eu diria para vocês aqui focarem, né, vamos ver aqui nas nossas imagens, né, focarem aqui nesses dois que vão aparecer para vocês agora. Olha só, foco nesses aqui, o fascismo na Itália com o Benito Mussolini e o nazismo na Alemanha com o Adolf Hitler. Então gravem bem isso aí que vai ser importantíssimo para
os nossos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. Mais à frente a gente vai ver aqui o reforço, né, mais estados totalitários, salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha. E a gente vai ver aqui o reforço do que foi dito para vocês. Os Estados Unidos da América emergem, tá? Tem um errinho ali, emergem. Estados Unidos vai ficar sempre no plural, tá? Como potência industrial, econômica e cultural, certinho? Então, espero que a gente tenha aprendido bastante sobre o saldo da Primeira Guerra Mundial. A gente vai agora colocar o nosso conhecimento em prática com as questões da nossa DLI. Vamos lá? Primeira questão, vocês vão refletir sobre o seguinte: qual a importância das cirurgias de reconstrução facial em soldados mutilados durante a Primeira Guerra Mundial? Questão 2, a gente tem aí um texto que vocês vão lerem, refletir sobre esse texto, né? Para poder responder a seguinte questão, indique a alternativa abaixo que expõe corretamente 2 países que desenvolveram as características apresentadas no texto, tá bom? Então é isso, vocês vão ler as questões com atenção, chegar aí a respostas e compartilhar com a gente no nosso chat para que a gente possa ter esse momento de interatividade. Até daqui a pouco!
A gente vai agora para os comentários do nosso chat, melhor momento, né? O mais divertido. E eu vou começar aqui pela Késia. A Késia respondeu na questão 1 que a importância da cirurgia plástica era reconstruir faces mutiladas na guerra. Inclusive, ela complementa logo abaixo que deixar os soldados parecidos como eram antes de se ferirem na guerra. Muito bem, Késia. Vamos ver aqui a Irene. A Irene disse oi. Oi, Irene, cadê sua resposta? Késia disse que na questão 2, a resposta é a letra B. Ana Isabelle respondeu V. V de Vitória? V de quê, Ana Isabelle? Que não tem nem essa alternativa aqui. Me diga. Aí ela respondeu letra B, mas não disse... provavelmente só pode ser da segunda questão, né, professora? Vamos ver aqui. Alana Samira disse que na questão 2 a resposta é a letra B. Ana Isabelle, letra B. A Irene, letra B. Gabriel, letra B. Késia, letra B. Alemanha e Itália. Ela é lá do Coronel Fiuza. Gabriela, questão 2, letra B. Ana Isabelle, letra B. Deixa eu ver aqui quem mais. Anaíses, eu acho que é esse o nome. Se eu pronunciar seu nome errado, me perdoe, tá? Segunda questão, letra B. Samuel Ricardo, letra B. Letícia, letra B. Fernanda, letra B. Escola Estadual Dom João de Souza Lima. O Juan disse que a alternativa é a letra B. Júlia Lemos, letra B. Adria Caroline, deixaram os soldados parecidos com o que eram antes de se ferirem na guerra. Irene, letra B. Messias Couto, letra B. Questão 2, letra B. A Fernanda Isabel. Fernanda Isabel, olha, lá do São Benedito, foi minha aluna, né, Fernanda Isabel? Olha, que bom te ver por aqui.
Caio Lucas, Francisca Botinelli, questão 2B. Lana Samira, questão 1, reconstruir faces mutiladas na guerra. Deixa eu ver aqui mais. O Nicolas, letra B. Caio Lucas, letra B. Camila, segunda questão, letra B. Kézia Emanuele, segunda questão, letra B. Ruth Sanches, questão 1, reconstruir o rosto dos soldados. Gente, não vai dar tempo para falar o nome de todo mundo. Me perdoe, tá? Muito obrigada aí pela participação de todos, mas chegou o momento da gente comentar as nossas questões, tá? Vocês sabem que eu me divirto muito aqui pelo nosso chat, né? Vamos então aqui à nossa primeira questão. Qual seria a importância das cirurgias de reconstrução facial em soldados mutilados durante a Primeira Guerra Mundial? E vocês responderam acertadamente que estava ligada à reconstrução dos rostos desses soldados. Vamos ver o nosso comentário? Os soldados sofreram traumas e ferimentos terríveis, incentivando os médicos a criar soluções alternativas para tratar os pacientes. A guerra de trincheira, por exemplo, causava grandes ferimentos faciais. Aí vamos ver, após a Primeira Guerra Mundial, as intervenções cirúrgicas foram amplamente utilizadas com o objetivo de restaurar ou minimizar os corpos desgraçados. Outrosim, a presença dos mutilados na vida cotidiana se tornaria a lembrança mais assustadora do poder de destruição da guerra industrial. Em certos casos, as deformidades eram tão terríveis que, em nome do bem-estar dos demais, determinou-se o isolamento dos mutilados. Segunda questão. Na nossa segunda questão, a gente tinha um texto, você tinha que interpretar o texto e escolher aí a nossa alternativa correta, indicar a alternativa que ia expor corretamente dois países que desenvolveram as características apresentadas no texto, características de governos totalitários. E aí, inclusive, quem prestou atenção na aula viu, né, que eu dei um close nesses dois países, que foi a letra B, Alemanha e Itália. A gente vai ver aqui no nosso comentário que a ascensão do nazismo e do fascismo nos dois países ilustra as duas características expostas acima, impondo limites aos desenvolvimentos apontados no trecho do texto, após a subida ao poder desses dois tipos de regime. Então, gente, eu queria aqui agradecer a todos pela participação no nosso chat. É um imenso prazer estar aqui na companhia de todos vocês. Um beijo grande e até a próxima oportunidade.